Então, igual eu tava falando pra vocês, né, que eu parei daí de vender as roupas novas, porque tava me dando muito prejuízo e tinha muita roupa acumulada na minha casa, muita, muita, muita mesmo. Daí o que que eu fiz? Eu coloquei eu falei, vou colocar um brechó. Tá. Coloquei um brechó, daí peguei, o meu brechó tava super bem. Eu coloquei no começo, eu acho não sei se foi no fundo da minha casa ou não. Não sei onde eu coloquei, no começo eu não lembro, que faz muitos anos. Faz muitos anos que eu trabalho com isso. Daí, depois deu a pandemia, minha mãe construiu no fundo da nossa casa um cômodo bem grande com um banheiro para pôr o brechó e trazer as roupas do brechó. Tá, daí eu peguei, gente, espera um minutinho, gente. Desculpa, gente, parecia que eu tinha ouvido gente chamar. Então, gente, daí o que acontece? Eu peguei e resolvi pegar e coloquei, daí eu trouxe esse brechó pro fundo da minha casa. Tá, daí vendia, lá daí no fundo eu vendia para poucas mais pessoas. Algumas clientes que eu já tinha e algumas assim, daí tá. Muito difícil, que eu não queria gente no meu quintal, porque lá eu tinha minhas flores, a minha irmã tem as flores, aqui a minha irmã mora lá no mesmo quintal, mora minha mãe na frente, eu na frente e a minha irmã no fundo. E meu marido morava comigo, meu ex-marido, né, no caso. Daí, a gente pegou, outra hora eu conto isso também, do ex-marido. Que ele que resolveu sair de casa, né, o que a gente pode fazer? Daí, ele pegou e... Ele não, deixa eu falar do coisa. Daí eu peguei, daí esse ex-marido morava comigo. Ele tem muitos problemas com ele mesmo, sabe? Ele não é uma má pessoa, não tem como falar que ele é uma má pessoa porque ele não é. Mas ele acaba se tornando uma má pessoa pelas atitudes dele. As coisas que ele faz torna ele uma má pessoa. O que, por exemplo, que ele anda falando, ele é uma pessoa que ele inventa mentira, sabe? Principalmente contra mim. Ele sai inventando mentira e fala para conhecidas minhas que vem me falar, para amiga minha vem me falar. Então ele é assim, ele inventa, ele encontra gente que não gosta de mim, se a pessoa que não gosta de mim fala um mal de mim, ele já sai falando para todo mundo aquele mal, ele não vem em mim falar, é verdade, isso é mentira? Não. Ele já sai falando de mim, porque na verdade, igual muita gente fala, parece que ele tem assim ele tem uma inveja, sabe, dentro dele. Porque ele é uma pessoa que ele não é temente a Deus, sabe? Igual eu posso ter todos os defeitos que eu tiver, mas eu sou temente a Deus, eu sou muito apegado em Deus. Ele não. Então, ele é uma pessoa assim, destrutiva. Você viver com ele é você querer destruir sua própria vida, sabe? Que ele vai destruindo aos poucos. Por exemplo, ele mora numa casa, se ele mora nessa casa aqui, as tomadas começam a quebrar tudo, lâmpada estragar, começa a coisar, queimar os aparelhos, sabe? Ele destrói tudo, destrói torneira, já começa aquela pingação de torneira. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá, gente? Então ele fez uns problemas lá, todo pagamento que ele recebia, por exemplo, ele arrumou, a gente caçava serviço para ele, tudo, porque eu já trabalhava, sou autônoma há muito tempo. Então, caçava um serviço para ele. Quando ele arrumava um serviço, por exemplo, se ele ouve um áudio meu assim, ele não pensa assim, eu errei muito na minha vida, eu vou consertar a minha vida, eu vou ser uma pessoa diferente. Não, ele já começa, você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Ele não admite erro dele. Ele é aquele tipo de gente que não pede perdão por nada e não admite o erro dele. Apesar que o perdão dele, né, nem sei se vale porque ele é muito mentiroso, sabe? Ele é uma pessoa assim muito... Mas daí deixa eu terminar o assunto que eu tô falando. Daí eu só entrei no assunto dele assim por causa pra vocês entenderem. Daí ele saía da minha casa. Eu ajudava ele, eu levava currículo, gastava gasolina, sem ele pôr gasolina. Pra lá, pra cá, se era em outra cidade. Daí ele arrumava um serviço pra receber em quinzena, por exemplo. Eu ia às vezes levar ele ou buscar ele todo dia.
Eu ia, eu vinha. Chegava nos dias de receber, já começava, não precisa me buscar. Ai, hoje não precisa me buscar. Tá. Daí, no dia que ele recebia, às vezes ele saía de casa na noite já passada. No outro dia ele ia trabalhar e já nem pra casa vinha. Daí ficava sexta, sábado e domingo fora. No final de domingo ele já tava na beira de casa. Nos fundos. Ah, eu tô sem... eu não tenho o que comer mesmo, deixa, eu não sei o que. E ele tinha a família dele lá. A mãe dele era viva, sabe? Mas só fazia coisa errada contra a família também. Então, é tipo assim, ele fez tanto essas coisas, a minha mãe tocou do quintal. Mandou ele embora da minha casa. Ele ficava bêbado, gritando na frente de casa, sabe? Tentava abrir a porta com fechadura, com sei lá o que, abria, entrava. Então, minha mãe chamou a polícia, com meu sobrinho junto e minha irmã. E daí os policial veio e mandou ele sair da minha casa. Daí ele ficou dormindo na rua, eu fiquei com dó dele, que eu gostava muito dele no tempo. Eu fui, aluguei uma chácara, coloquei ele na chácara pra nós morar. Daí pus o meu brechó, gente, no fundo, na área dessa chácara. Mas, gente, eu vendia tanto. Daí lá, ele foi buscar comigo uns tronquinhos de eucalipto. Eu tinha muita orquídea, sabe? Que ele tinha me dado bastante orquídea, a gente tinha. Eu peguei as mudinhas, fiz tudo mudinha nos tronquinhos, amarrei. Ele fez meu ex-marido fez um pergolado pra mim de bambu. Eu pendurei. E eu vendia daí as mudinhas das orquídeas. E eu pus uma mesinha lá na frente e escrevi: vende-se laranja, milho e mandioca. A gente ia buscar laranja, milho e mandioca. Daí a gente vendia milho, laranja, mandioca, as mudinhas de orquídea. E eu vendia as roupas ainda. E ele no tempo não trabalhava. E dos índios gigantes, que era meu forte, os ovos. Eu vendia pro estado de São Paulo e pra fora, de Minas, Goiás. Todo o Brasil eu já vendi ovo de índio gigante. Daí, e polaco gigante. Daí o que que acontece? Ele pegou e arrumou um serviço. Até ele não arrumar o serviço, tava bom. Arrumou um serviço. Quando começou o serviço, começou a falar... E arrumou ainda com a minha amiga, o marido dela arrumou. A minha amiga lá da chácara, que era minha amiga, não dele, ele nem conhecia eles. Eu peguei e falei com ela, ela falou: não, Natasha, nós arrumou pra ele. Ele começou a fazer um inferno, falar mal de mim, falar de mim pra eles, e não sei o que, e paga uma posada pra mim. Foi morar numa posada, no dia do pagamento já não veio. Depois uma amiga minha falava assim: Natasha, tinha um bar na estrada que subia pra cidade, lá longe. As mulheres da chácara tudo via como eu trabalhava, sabe, como eu era esforçada. Ia lá e falava: Natasha, o seu marido tá lá em cima no bar bebendo. Eu ia lá buscar, ele me xingava e tudo, sabe? Então foi uma vida assim que eu não quero nunca mais pra mim. Daí ele fez tudo isso comigo. E eu tinha que pagar o aluguel da chácara e tudo. E tudo isso, daí eu fiquei lá esse tempão com esse brechó. Daí depois de muito tempo, já vai ser história para outro vídeo.